A passagem de hoje é Salmo 18, versículos 25 a 36. Vamos ler juntos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero, com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável, porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor, meu Deus, alumiará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, e com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos e os meus artelhos não vacilaram. Amém. Hoje, compartilharei uma mensagem sob o título Para que a confiança encontre apoio. Primeiro, um pequeno teste. Finjo segurar um saco plástico na minha mão esquerda e uma bandeja na minha mão direita. Agora, onde está a pizza? Pergunta estranha. Onde está a pizza? Normalmente, quando faço esta pose, as pessoas respondem: a pizza está na sua mão direita. Mas, na verdade, não há nada aqui. A pizza está na minha barriga. Ontem, no meu gabinete pastoral, disse à minha esposa: hoje preciso mesmo comer pizza. Para pregar amanhã, preciso comer pizza. E então, comi pizza com o meu segundo filho. Vou mudar a pergunta. Onde está a nossa confiança? Onde está aquilo em que nos apoiamos e de que dependemos? Assim como nos enganamos sobre onde estava a pizza, apenas olhando o formato das minhas mãos, muitas vezes também nos enganamos sobre onde depositar a nossa confiança. Frequentemente vivemos com ideias erradas. A palavra confiança significa apoiar o corpo ou o coração em algo para receber ajuda. Assim como nos apoiamos numa bengala para sustentar o corpo, também nos apoiamos em algum objeto ou pessoa para sustentar o coração. A razão pela qual as pessoas confiam em algo ou alguém é para obter ajuda, para obter apoio, ou seja, para buscar sustento para si mesmas. As palavras confiança e apoio estão intimamente ligadas. Ambas carregam a ideia de sustentar. O apoio refere-se a sustentar ou escorar um objeto, e também inclui o significado de reunir forças para amparar uma pessoa ou um grupo. Confiança e apoio, estas duas palavras, conectam-se de uma forma curiosa. Nós confiamos em algo porque queremos que isso nos dê apoio. Confiar em algo é depositar nossa confiança, e receber sustento disso é obter apoio. Em resumo, queremos obter apoio daquilo em que confiamos. Assim como um casal confia e se apoia mutuamente, e como os colegas de uma equipe de ministério confiam e se apoiam mutuamente para realizar a obra, nós vivemos confiando em algo ou alguém, e obtendo apoio daquilo em que confiamos. No entanto, ao longo da vida, descobrimos que essa confiança nem sempre se traduz em apoio. É comum, em nosso meio, não recebermos o apoio daquilo em que confiávamos e, em casos graves, sermos traídos pelas pessoas em quem depositamos nossa confiança. Qual é o problema? A razão é uma só. Confiamos na coisa errada. O problema surge porque confiamos em algo que não é confiável ou em que não deveríamos confiar. Assim como nos enganamos sobre onde estava a pizza, se nos enganarmos sobre onde está a verdadeira fonte de confiança, e por isso, confiarmos no que não deveríamos, jamais poderemos obter o verdadeiro apoio, a verdadeira ajuda. O texto de hoje fala exatamente sobre essa confiança e esse apoio. Desde sexta-feira temos meditado no Salmo 18, em nosso culto, I Worship. Todo o Salmo 18 é uma retrospectiva e um cântico do líder Davi sobre em quem ele confiou.
e que resultados obteve por meio dessa confiança. Primeiro, vamos examinar o cabeçalho do Salmo 18. O cabeçalho do Salmo de hoje descreve quando este poema foi escrito. Vamos ler juntos. Para o cantor mor, Salmo do servo do Senhor, Davi, que disse as palavras deste cântico ao Senhor, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então, disse: Amém. Davi foi o segundo rei de Israel, mas seu caminho para o trono não foi nada fácil. Por muito tempo, ele foi acusado de ser um rebelde e viveu a vida angustiante de um fugitivo. Ele viveu uma vida aterrorizante, sempre sendo caçado pelo poder supremo, o rei, que queria matá-lo. Davi viveu experiências terríveis, como ver pessoas que lhe ofereceram a menor ajuda, como os sacerdotes de Nob, serem terrivelmente massacradas. Foi nesse tempo que ele compôs e cantou este poema. Quando todo o país se tornou seu inimigo e o exército de Saul o perseguiu, e quando ele escapou dessa perseguição, Davi compôs este poema para louvar a Deus. Portanto, este poema é uma oração de gratidão e um louvor de gratidão que Davi ofereceu a Deus no dia em que foi salvo das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Neste salmo, Davi apresenta Deus como aquele em quem ele confia. Vamos ler juntos o versículo 30 do nosso texto de hoje. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Amém. Davi canta sobre Deus assim: um escudo para todos os que nele confiam. Deus se torna o apoio para aqueles que confiam nele. No dia em que foi salvo das mãos de seus inimigos e de Saul, Davi louva a Deus por ter se tornado seu apoio. Mas há algo importante aqui. Davi não diz que Deus é uma das muitas coisas em que se pode confiar. Ele não diz que há muitas coisas em que as pessoas podem confiar, e Deus é apenas uma delas, uma entre tantas. Mas Davi confessa que Deus é a única fonte de confiança da nossa vida. Vamos ler juntos o versículo 31 do nosso texto de hoje. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Amém. Ele confessa que não há outro Deus além do Senhor, e não há outro rochedo, ou seja, algo em que se possa confiar, além do nosso Deus. Assim, Davi confessa que somente em Deus se pode confiar. Isso significa que não se pode confiar em outras coisas. Confiar em outras coisas não trará o verdadeiro apoio. Isso é importante. A maioria de nós acredita que, para viver neste mundo, precisamos de coisas práticas em que confiar. Por isso, algumas pessoas confiam em dinheiro, outras em poder mundano ou formação acadêmica. E há pessoas que vivem confiando em relacionamentos humanos. O problema é que, se confiarmos nessas coisas, não receberemos o devido apoio delas. Davi, no texto de hoje, também deve ter tido muitas tentações em relação à confiança. Enquanto fugia como um rebelde, em que ele poderia confiar? Numa situação em que um exército vinha para capturá-lo, o que poderia ser sua confiança? Houve uma vez em que Davi pensou que a nação inimiga, a Filístia, poderia ser seu escudo. Como os filisteus e Saul eram inimigos, e ele também se tornara inimigo de Saul, ele pensou que poderia se tornar amigo dos filisteus, baseado na lógica de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, e que poderia confiar nos filisteus. Por isso, houve uma vez em que ele tentou salvar sua vida indo para a terra de Golias, a quem ele havia matado heroicamente. O que aconteceu? A confiança se tornou apoio? Não. Pelo contrário, tornou-se uma crise. Davi foi reconhecido pelos servos do rei e caiu numa crise ainda maior. Deus mostrou que alianças humanas, como a com os filisteus, não eram um refúgio seguro. Confiar em tais coisas não traria o verdadeiro apoio. Houve também uma vez em que Davi tentou confiar numa boa fortaleza. Ele pensou que uma fortaleza construída sobre uma rocha sólida, no alto de uma montanha, poderia escondê-lo. Mas o que aconteceu
Ele conseguiu obter apoio confiando naquela fortaleza? Vamos ler juntos 1 Samuel capítulo 22, versículos 3 a 5. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Amém. Desta vez, Davi foi para Moabe, na direção oposta à Filístia. Ele pediu asilo novamente. A Bíblia descreve aquele lugar como uma fortaleza ou lugar seguro, um lugar que não é facilmente conquistado, mesmo em caso de guerra, um lugar onde se pode resistir até o fim. Esses lugares geralmente aproveitam a topografia natural, como penhascos íngremes ou rios e mares ao redor, para impedir que os inimigos invadam facilmente. Davi tentou confiar na fortaleza de Moabe. Além da sensação de segurança por estar além da fronteira, ele tentou confiar na topografia inexpugnável de uma fortaleza. O que aconteceu com essa tentativa? Sobre essa tentativa, o próprio Deus disse assim: Não fique neste lugar seguro, vá. Esta foi a palavra que Deus deu a Davi através do profeta Gade. Como essa palavra deve ter soado para Davi? Humanamente falando, não teria soado muito cruel? Depois de tanto fugir e ser perseguido, agora que ele finalmente tinha encontrado um pouco de paz de espírito e podia descansar, ele não teria pensado: como Deus pode tirar até isso de mim? No entanto, Davi obedece a essa palavra. Ele deixa a fortaleza e entra na fronteira de Judá. Essa ação provavelmente foi uma confissão como esta: Minha confiança está somente no Senhor. Não confiarei mais em exércitos estrangeiros ou em fortalezas além da fronteira. Confiarei somente em Deus. Essa deve ter sido a sua confissão. Quando ele confessou e obedeceu assim, o que aconteceu? Quando ele decidiu assim e abandonou o exército em que poderia confiar, quando confessou assim e abandonou a fortaleza em que tentava confiar, foi então que Davi experimentou o louvor deste salmo de hoje, o Deus deste salmo de hoje. Vamos ler juntos o versículo 36. Alargaste os meus passos e os meus artelhos não vacilaram. Amém. Quando ele abandonou todas as confianças humanas e decidiu viver confiando em Deus, não em exércitos ou fortalezas, mas seguindo a palavra de Deus, Davi, ao contrário, experimentou uma vitória surpreendente. Deus alargou os passos de Davi e não permitiu que ele tropeçasse. Davi nunca foi capturado por Saul, que o perseguia com um exército. Embora o exército fosse mobilizado e vasculhasse todo o país, ele nunca foi capturado. E finalmente, Davi sucedeu a Saul como o segundo rei de Israel. Para aquele que confia em Deus, ou mais precisamente, para aquele que confia somente em Deus, Deus envia o seu apoio desta forma: que vocês vivam uma vida que recebe o apoio de Deus, confiando somente em Deus. Eu os abençoo em nome do Senhor. Amados, o que significa então confiar em Deus? Que tipo de vida é uma vida que confia em Deus? Vamos ler juntos o versículo 29 do nosso texto de hoje. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, e com o meu Deus saltei uma muralha. Amém. Aqui o salmista nos ensina como confiar em Deus. A nossa tradução diz: porque contigo, e na parte final, e com o meu Deus. Se olharmos para o original hebraico, a preposição usada aqui transmite uma profunda intimidade. A expressão porque contigo carrega o sentido de porque estou em ti, e com o meu Deus significa estando com o meu Deus. Confiar em Deus não é sobre uma decisão consciente especial ou algum tipo de grande resolução. Confiar em Deus é a nossa própria existência e a nossa vida diária. Apenas permanecer em Deus, isso é confiar em Deus. Apenas viver cada momento da vida com Deus, isso é confiar em Deus.
Mesmo agora, estamos em Deus. Mesmo agora, estamos com Deus. A própria existência de estar nele e com ele, esse próprio modo de vida é confiar em Deus. Que vocês permaneçam nele e caminhem com ele. Eu os abençoo em nome do Senhor. Amados, o que acontecerá quando fizermos isso? O que acontecerá em nossa vida quando tentarmos permanecer em Deus e viver com Deus? Quando nos esforçarmos para viver confiando em Deus? Então, descobriremos o apoio de Deus. Vamos ler juntos os versículos 25 e 26 do nosso texto de hoje. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Amém. Aqui há uma expressão muito importante. É a expressão te mostras ou te revelas. Com o benigno te mostras benigno. O original também pode ser traduzido como com o fiel te mostras fiel. Vejam bem, não diz ao benigno darás benignidade ou tratarás o benigno com benignidade. Diz, te mostrarás benigno, mostrarás a tua integridade e mostrarás a tua pureza. A confissão de Davi é esta: tu te mostras, tu te revelas. Isso é importante. Para a pessoa que confia em Deus, Deus mostra o seu apoio desta forma. Mas esse apoio não é algo que ele começa a nos dar somente agora. Como se não nos apoiasse antes, e ao ver nossa confiança dissesse: agora você é digno do meu apoio. Esse apoio sempre existiu e continua voltado para nós, em todo o tempo, inclusive agora. Quando Davi estava na Filístia, o apoio de Deus não existia? Quando Davi estava na fortaleza de Moabe, Deus não o apoiava? Não é assim. Mesmo naquela época, Deus ainda estava apoiando Davi. Foi por causa do seu apoio que Davi pôde receber uma proteção tão completa, tanto na Filístia quanto em Moabe. Então, qual era o problema naquela época? O problema era que o apoio não era visível aos olhos de Davi. Não se manifestava. Era só isso. Não era que não existisse. Era simplesmente que não era visto. O problema não era de existência, mas de percepção. Quando Davi tentou confiar em outras coisas, seus olhos não podiam ver o apoio de Deus, aquele apoio perfeito. Ele não conseguiu descobri-lo. Assim, somente quando confiamos em Deus, podemos descobrir o apoio de Deus, a mão daquele que ainda nos apoia neste exato momento. Se confiarmos em Deus, a veremos de forma mais profunda, mais ardente e mais clara. Se decidirmos, confiarei somente em Deus, sentiremos o apoio de Deus, veremos o apoio de Deus, e o apoio de Deus se manifestará a nós. Amada família de Myung-Sun, mesmo agora nosso Deus nos apoia. O apoio de Deus não depende de nenhuma de nossas condições. O apoio de Deus não depende de condições dentro de nós, como o fato de confiarmos ou não. O apoio de Deus depende apenas do caráter do próprio Deus. É por isso que Davi, em outro salmo, canta sobre o apoio sempre igual e eterno de Deus. É o Salmo 23, versículo 3. É o texto do próximo domingo. Vamos ler juntos. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amém. A expressão mais especial aqui é por amor do seu nome. A razão pela qual nosso Deus nos apoia é somente por amor do seu nome. Não é porque temos alguma condição, não é porque confiamos bem em Deus. Deus nos apoia por amor do seu nome, e ainda nos apoia agora. Portanto, mesmo agora, nosso Deus é aquele que nos apoia. Amados, vocês querem ver o apoio de Deus? Querem sentir o apoio de Deus? Querem experimentar o apoio de Deus? Confiem em Deus. Confiem somente em Deus. Abandonem todas as confianças humanas deste mundo. Se houver em nós a atitude de buscar apoio humano na Filístia, voltemos. Se estivermos nos apoiando na fortaleza de Moabe em busca de segurança humana, abandonemos esse refúgio. Por favor, voltem para Deus. Por favor, confiem somente em Deus. Então, vocês certamente perceberão e verão o apoio de Deus.
Deus é, mesmo agora, nosso único apoio, nosso apoio perfeito. Ele nunca nos abandonou, nem uma única vez, e nunca nos traiu, nem uma única vez. Se confiarmos nesse Deus, experimentaremos uma vitória surpreendente como a de Davi. Se confiarmos em Deus, experimentaremos o Deus que ainda nos apoia. Não importa qual seja a nossa situação ou condição, o Deus que ainda está nos apoiando. Confiar em Deus é permanecer em Deus. Não há nada de especial. Confiar em Deus é simplesmente caminhar com Deus todos os dias. Não é algo grandioso. Que nesta semana que se inicia, vocês vivam em Deus, na palavra de Deus, no amor de Deus, e assim, vivam confiando somente em Deus. Eu os abençoo em nome do Senhor. E que vocês caminhem com Deus, em casa, no trabalho, em todos os lugares da vida, vivendo em confiança somente nele. Que esta seja uma semana em que vocês vejam, sintam e experimentem plenamente o apoio de Deus. Eu os abençoo em nome do Senhor. Vamos ter um tempo de oração, pensando na palavra que recebemos. Vamos refletir sobre nossa vida, para ver se não estamos confiando em algo errado. Não confiaremos naquilo em que não devemos confiar. Viveremos uma vida que confia somente em Deus. Com essa determinação, vamos nos aproximar de Deus em oração. Vamos orar. Obrigado, Deus. Ajuda-nos a viver uma vida que permanece em Ti, uma vida que caminha contigo, uma vida que confia em Ti. Às vezes, o exército da Filístia parece uma opção segura, e a fortaleza de Moabe, um refúgio desejável. Mas, sabendo que essas coisas não nos darão sustento permanente, queremos viver confiando somente em nosso Deus, que sempre nos ampara. Que todos nós possamos viver confiando somente em Ti, confirmando o Teu apoio e permanecendo no Teu amor. Obrigado. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém.